Olá pessoal, provavelmente todas as pessoas podem se orgulhar de alguma habilidade peculiar. Algumas pessoas conseguem mexer as orelhas, por exemplo. Outras conseguem escrever com as duas mãos e com as duas escrevem igualmente mal. Tem gente que consegue alcançar a ponta do nariz com a língua. Mas os protagonistas do nosso vídeo de hoje não são só talentosos. Suas habilidades são tão peculiares que se tornaram a razão de sua fama mundial. Prontos para conhecerem essas estrelas cujas habilidades estranhas foram gravadas pelas câmeras? Bem, vamos lá. Jyothi Raj. A Índia tem seu próprio Homem-Aranha, mas ele prefere ser chamado de Rei dos Macacos. Jyothi Raj é um alpinista livre. Isso significa que ele conquista as montanhas sem a ajuda de equipamentos especiais. Sem cordas, sem equipamentos de proteção, apenas sua força e sua destreza. Jyothi conta que ele aprendeu a escalar simplesmente imitando os macacos. Sim, é isso mesmo. Ele não fez nenhum treinamento especial, não fez aulas em paredes de escalada e nem nada do tipo. Apenas observou os macacos e tentou copiar seu comportamento. Pouco a pouco, Jyothi começou a se destacar. Os turistas começaram a gravar vídeos de suas apresentações e compartilhá-las no YouTube. Esses vídeos, nos quais Jyothi realiza acrobacias muito arriscadas nas paredes, lhes trouxeram popularidade. Alguns até começaram a dizer que em uma vida passada o rapaz era um macaco. Afinal, de que outra forma explicar a facilidade com que ele arrisca sua vida? Obviamente que ele já caiu, mas nenhuma fratura foi capaz de obrigar esse cara a abandonar seu hobby favorito. Ele escalou o forte de Chitradurga, conquistou as cataratas Jog e escalou a torre do relógio de Murusavir Met. Para esse último, vale dizer, o alpinista precisou de meros 15 minutos. Lewis Gordon Pugh. Você consegue imaginar como é nadar nas águas incrivelmente geladas de algum lugar no Polo Norte? O Lewis Pugh consegue. Esse advogado britânico que cresceu na África do Sul parece não sentir frio, e isso é parcialmente verdade. Em 2001, por exemplo, ele nadou por 1 quilômetro, ficando 18 minutos e 50 segundos em uma água cuja temperatura era praticamente de menos 2 graus Celsius. E Lewis fez isso sem uma roupa especial. Ele só tinha uma sunga, um óculos e uma touca. Vale lembrar que a água do mar pode alcançar temperaturas inferiores a 0 graus, mas que sua temperatura de congelamento é inferior à da água doce. Para conseguir nadar nessas condições, Lewis teve que passar por um treinamento sério e acostumar o corpo a baixas temperaturas. Quando uma pessoa está na água fria, ela começa a respirar com mais frequência e fazer movimentos mais curtos. Ao nadar nessas condições, você pode afundar e até mesmo se afogar. Mas o segredo de Lewis não está apenas na preparação para o mergulho extremo. O nadador é ajudado pela chamada termogenese antecipatória. Esta é uma capacidade singular de um organismo de elevar a temperatura em cerca de 2 graus Celsius antes do mergulho. Em outras palavras, Lewis fica mais quente só de olhar para a água fria. Acredita-se que esse fenômeno seja único. Os cientistas dizem que essa foi a maneira que o corpo dele encontrou para se adaptar a estar constantemente no frio. No entanto, Lewis tem uma opinião diferente. Ele acredita que é assim que seu corpo reage ao medo. Afinal, cada encontro com a água gelada é um verdadeiro desafio. Marilu Henner. A atriz e produtora americana Marilu Henner estrelou em filmes, séries e sitcoms. Ela também promove ativamente a ideia de um estilo de vida saudável e escreve livros sobre a boa alimentação. Além disso, a Marilu nunca esquece de nada, literalmente. A atriz foi oficialmente diagnosticada com hipertimesia, a capacidade de lembrar e reproduzir uma enorme quantidade de informações sobre sua própria vida. Uma memória autobiográfica excepcional. No mundo, não há muitas pessoas com essa característica. De acordo com os dados, existem apenas 12 pessoas assim, e Marilu é uma delas. Enquanto uma pessoa comum consegue se lembrar de cerca de 12 eventos por ano, pessoas com a habilidade de Marilu conseguem se lembrar de mais de 200 eventos. E isso foi confirmado por cientistas que realizaram muitos testes. Segundo a atriz, sua memória é semelhante à função de seleção de um fragmento de um filme. A Marilu vê as memórias através de uma espécie de pré-visualização, na qual ela pode clicar e descobrir todos os detalhes necessários. Só que essas visualizações também estão em movimento, todas ao mesmo tempo. Ironicamente, o marido da atriz ganha a vida publicando a única coisa no mundo que ela não precisa: calendários. Steve Ludwin. Algumas pessoas bebem vitaminas para se sentirem mais jovens e mais dispostas. Outras praticam esportes e levam um estilo de vida saudável. Este cara chamado Steve Ludwin prefere usar veneno de cobra. E isso não é uma metáfora, não. Ele injeta veneno de cobra em si mesmo regularmente. É difícil de imaginar, mas as toxinas perigosas parecem proteger o Steve de outras doenças, como um resfriado, por exemplo. Além disso, o veneno o ajuda a se sentir mais jovem. Embora Steve já tenha 50 anos, depois das injeções, ele fica sentindo que tem 20 e tantos. Mas tudo isso, é claro, não é motivo para seguir seu exemplo. Afinal, durante os 30 anos de experimentos, Steve já desenvolveu uma imunidade. Além disso, Steve tem objetivos maiores. Por exemplo, ele envenena seu corpo para ajudar a desenvolver um antídoto novo e seguro. No entanto, Steve admite que as injeções causam inchaço e hematomas temporários, além de uma forte ardência por vários minutos. Uma vez, por causa de seu hobby peculiar, ele quase perdeu uma mão. Mas mesmo assim, ele acredita que o risco é justificado. Usando os anticorpos do sangue de Steve, os cientistas da Universidade de Copenhague planejam ajudar centenas, talvez milhares de pessoas. Joy Milne.
O que você imagina quando alguém fala de superpoderes? Provavelmente pensa em lasers saindo dos olhos, regeneração, capacidade de voar. Que tal algo mais real e realmente útil? Por exemplo, prever uma doença pelo cheiro. No início dos anos 80, a enfermeira Joy Milne começou a notar um cheiro incomum que emanava do marido. Alguns anos depois, ele foi diagnosticado com mal de Parkinson. Joy não conectou esses dois eventos na época, mas quando começou a trabalhar com outros pacientes com a mesma doença, ela percebeu que cada um deles tinha aquele cheiro diferente em comum. Joy o descreve como um cheiro almiscarado. Um dia, por acaso, ela falou sobre isso com uns cientistas durante uma conversa e eles ficaram muito interessados. Para descobrir se a habilidade da mulher era real, ela foi testada. Para isso, foram recrutadas 6 pessoas com mal de Parkinson e 6 sem ele. Cada uma delas usou uma camiseta por um dia inteiro e depois colocou-a em uma sacola. Joy tinha que cheirar as camisetas e dizer qual pertencia a uma pessoa doente e qual pertencia a uma pessoa saudável. E ela conseguiu. Joy encontrou corretamente os 6 pacientes, mas insistiu que uma das pessoas saudáveis também tinha Parkinson. Ela errou? Não. Na verdade, depois de 8 meses, a pessoa foi realmente diagnosticada com a doença. Vale lembrar que o mal de Parkinson é muito difícil de diagnosticar nos estágios iniciais, portanto, a habilidade da Joy é um verdadeiro dom. Stig Severinsen. O mergulhador dinamarquês Stig Severinsen é 4 vezes campeão mundial e detentor de vários recordes mundiais do Guinness. Ele é chamado de o homem que não respira, e ele não ganhou esse apelido por acaso. Stig é capaz de prender a respiração por 22 minutos. O que ele faz é algo completamente impossível. Afinal, o principal perigo para o corpo humano é prender a respiração por muito tempo e interromper as funções cerebrais. E quanto mais o cérebro permanece sem oxigênio, mais perigosas e irreversíveis são as sequelas. O Stig, assim como outros mergulhadores livres, usa yoga. A técnica permite que ele prenda a respiração sem que haja consequências para o corpo. Mas o Stig não só sabe como ficar sem oxigênio por um longo tempo, ele regularmente dá outros desafios para si mesmo, como por exemplo, ficar em uma piscina com tubarões ou nadar no gelo sem roupa de mergulho. Qualquer outra pessoa provavelmente teria câimbras por causa do frio e se afogaria, mas não o Stig. Depois de realizar essa façanha, ele disse para os repórteres que no momento do mergulho ele não sente frio e não pensa em oxigênio, afinal todo o seu corpo está focado no trabalho. Ainda assim, não recomendamos tentar repetir os recordes desse cara, a menos que você tenha uma intensa preparação especial. Hu Anting. O chinês Hu Anting de Luoyang finaliza nossa lista de talentos surpreendentes. Ele sabe como sugar a água pelo nariz e depois borrifá-la pelos canais lacrimais. À primeira vista pode parecer que essa é uma habilidade absolutamente inútil, e na verdade ela é mesmo. Mas o efeito é bem legal. Hu descobriu seu talento por acidente. Ele às vezes engolia água enquanto nadava no rio. E um dia percebeu que podia soltá-la através dos olhos. Isso aconteceu na infância. Seus amigos, é claro, ficaram em choque. No entanto, passou muito tempo entre a descoberta da habilidade estranha e a fama mundial. Mais de 20 anos. Somente nos anos 90, quando Hu perdeu o emprego em uma fábrica local de fertilizantes, foi que ele começou a desenvolver seu talento em comum. Hu treinou muito e depois de 3 anos conseguiu lançar a água com os olhos a uma distância de 3 metros. E não apenas lançá-la, mas fazê-la com precisão suficiente para realizar pequenos truques, como apagar velas, por exemplo, ou escrever alguma coisa. Sim, com a água dos olhos. E o resultado pode realmente ser lido, se você sabe chinês, é claro. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.